Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido você a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13, vai ser o texto para nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1 de João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Depois disso, verso 5, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Sabemos que depois desse momento de celebrar a Páscoa com os seus apóstolos, com seus apóstolos judeus, Jesus ali, encerrado o jantar, que celebrava uma libertação política. Os judeus tinham saído do Egito e Deus ordenou a festa da Páscoa, a festa da libertação política do Egito. Jesus institui a ceia. O texto bíblico diz que ele pega do vinho que está sobre a mesa, pega do pão sem fermento que está sobre a mesa e institui a ceia. Símbolo de uma libertação agora espiritual, que ele, daqui a pouco, daqui umas horas, isso é quinta-feira à noite, faria na cruz do Calvário na sexta-feira, poucas horas depois desse momento. E João começa nos dizendo que, nesse texto, que Jesus lava os pés dos apóstolos. E aí vem uma pergunta: por que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Qual o sentido disso? Qual o significado disso? Por que ele não derramou a água num jarro e disse alguma coisa? Por que ele não pediu para Pedro ou para mais 2 ou 3 lavarem os pés dele? Já que ele estava se despedindo e no outro dia iria para a cruz. Qual o significado disso? Jesus lavar os pés dos 12 após esse momento da instituição da ceia do Senhor. Qual o sentido? Qual o significado? Interessante, irmãos. Naquela semana, e antes até, Jesus havia falado várias vezes para os apóstolos que ele ia morrer e iria voltar para o Pai. E a conversa dos apóstolos ali na mesa é quem iria tomar o lugar de Jesus. Quem seria o cabeça do grupo? Quem iria continuar liderando aquela missão? A conversa entre eles é essa. E Jesus não fala nada, Jesus não interrompe a conversa deles, Jesus não confronta eles, deixa eles falarem. Eu vou ficar com o lugar dele. Não, eu que quero o lugar dele. Esse era o assunto. Então Jesus, ouvindo isso,
pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada um deles. Qual o sentido, qual o significado disso? Que aquele que quisesse ser o líder, lavasse os pés dos outros, como ele estava fazendo. Porque ele tinha dito dias antes, o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Servir. E Jesus serve, se dá, até o ponto de dar a sua própria vida na cruz por nós. Lava os pés dos apóstolos. Que lição, que ensino, sem nenhuma palavra, porque lavar os pés do outro era o serviço do escravo mais simples da casa. Agora o detalhe aqui que João nos coloca. Diz que Jesus colocou, no verso 5, uma toalha na cintura. Depois de tirar a capa, fez isso. Isso significa, irmãos, quem tinha uma toalha amarrada na cintura era o responsável na casa da fazenda, na casa grande, na casa de uma pessoa rica, era o responsável por lavar os pés dos visitantes. Era o serviço mais simples, o serviço, usando as palavras, o mais baixo que um escravo fazia era esse, lavar os pés. Mas tinha uma faixa, uma toalha amarrada na sua cintura, como demonstração de que ele era aquilo que ele havia falado, o servo, aquele que veio de Deus para nos servir ao ponto de dar a sua vida. Versículo 14, irmãos. Se eu, Senhor Jesus, e mestre de vocês, 13 e 14, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Complicado, né, irmãos? Lavar os pés dos outros. Eu penso que, na minha opinião, você até pode discordar disso. É muito fácil eu ser amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dicotomista, tricotomista, todos termos teológicos. Você não sabe o que é, não ajuda muito, não vai servir em nada, mas só estou citando aqui que são termos teológicos, todos esses que eu mencionei. É muito fácil. O senhor é tricotomista, dicotomista, se o senhor acredita em alma, corpo e espírito, ou o senhor só acredita em espírito e corpo, essas discussões teológicas. É muito mais fácil eu ter posições teológicas do que lavar os pés do meu irmão. Ou coisa complicada, irmãos. Lavar o pé do irmão. E Jesus diz, olha, vocês oram pelos seus amigos, é muito bom isso, orar pelos amigos, e amar os seus amigos. Eu quero que vocês amem os seus inimigos. Jesus colocou a gente, irmãos, o cristianismo não é para qualquer um. Aquele que te bater na face do lado direito, oferece também o esquerdo. Aquele que te convidar para andar 1 milha, caminha 2 milhas com ele. Olha isso. Quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba, ou tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez. Não fique. Quando você jejuar, não fica com a cara desfigurada e se exibindo que você jejuou. Quando orares, não precisa usar palavras difíceis, palavras complicadas, mudar a voz, como alguns fazem. Não, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Desculpa, tudo diferente do que a gente faz, né? Tudo diferente do que a gente... Como é complicado. Como é difícil. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que só com a ajuda de Deus,
que só com a graça de Deus eu consigo lavar os pés do meu irmão. E a gente tem que olhar para aquele irmão, tem que estar com aquele irmão todo domingo, e lá vem ele vem, né? Irmãos, tem irmãos que são como lixa. Sabe o que é lixa? É para mexer, trabalhar no nosso caráter, lixar a gente. Às vezes a gente tem lixa dentro de casa, parente, não é? Lixa, que vão preparando, Deus vai usando Senhor, tira esse patrão da minha vida, tira esse vizinho, muda esse vizinho aqui do apartamento de cima, Senhor, e ele vai lá e renova o contrato por mais 5 anos. É para você, é lixa, para testar aquela área da sua vida que Deus está trabalhando. Né? Esse é o sentido aqui, irmãos, de lavar os pés uns dos outros, lavar os pés do irmão. Muitos aqui conhecem, foram ovelhas, foram batizados até pelo pastor Hélio Schwartz de Lima. O pastor Hélio foi pastor em Governador Valadares, meu amigo. Pastor Hélio pregou uma mensagem um tempo antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, eu fui ouvi-lo, onde ele pregava, ele vinha de São Paulo, lá da Igreja da Penha, para pregar no Rio, eu corria lá, fosse aonde fosse, para ouvir o pastor Hélio pregar. Pregava muito, fantástico, em nome de Deus. Um dia, programação sobre família, pastor Hélio pregou uma mensagem ali com Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chega, Marta vira para Jesus e Jesus pergunta, onde o puseram? Estão lembrados? João 11. E Marta vira para Jesus e diz assim, mestre, já é de 4 dias. E ela disse em outras palavras, Jesus disse para Marta, disse para Jesus, mestre, já é de 4 dias. Marta quis dizer o seguinte, mestre, já está fedendo. Irmãos, tem parente nosso que fede. E a gente tem que conviver com ele. Tem amigo nosso que já é de 4 dias. Isso que é complicado no cristianismo, irmãos. Jesus disse o quê? Não tem problema. Vamos lá. E faz o milagre. É nessas vidas que Jesus quer, através de nós, fazer o milagre. E lavou e enxugou os pés dos 12. E um deles, com aqueles pés que Jesus havia lavado, corre para trair Jesus. Judas. O versículo 3, a parte final, muito interessante. 13, versículo 3. João diz assim, na palavra de Jesus, né? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E agora, irmãos? Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ah, meu irmão. Crente não tem medo de morrer, porque crente sabe da onde veio e para onde vai. Exatamente como Jesus veio do Pai e estava voltando para o Pai. Lembra disso, irmão? Toda vez que alguma preocupação vier ao seu coração, algum medo vier ao seu coração, medo do futuro, medo da morte, medo do que vai acontecer amanhã ou na próxima semana. Isso, irmão, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, que milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro não sabem o que estão fazendo aqui nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz que estão perdidos. Esse é o sentido de perdidos. Só quando a gente encontra Jesus, a gente entende de onde nós viemos
para onde nós estamos indo, conforme Jesus, porque cremos nele. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Lembra disso, irmão, todos os dias da sua vida. Estamos de passagem por aqui. Estamos voltando para a casa do Pai. Lembra disso, irmão. E isso deve encher o seu coração de paz, de segurança, de certeza. E um detalhe, irmão, avise as pessoas, lembre as pessoas, ministre para as pessoas isso. Da onde nós viemos. Você sabe o que está fazendo aqui, parente? Você sabe o que está fazendo aqui, vizinho? Você sabe para onde você vai? Igual Jesus. E se você tem Jesus, você tem essa mesma certeza. Versículo 30, lá embaixo, que nós não lemos, mas está no texto 13:30, diz que assim que comeu o pão, olha lá, Judas saiu e era noite. Para onde Judas foi? Foi trair Jesus, foi vender Jesus lá para as autoridades religiosas. Quando a gente fala de Judas, entra um assunto muito interessante aqui, que vale a pena a gente pensar, que na questão emocional, nossas emoções fazem parte da nossa conversão a Jesus Cristo. Quando nos convertemos a Jesus, nós não dispensamos nossas emoções. É uma decisão racional, mas também toca nas nossas emoções. Judas sentiu remorso ou se arrependeu? Tem muita gente sentindo remorso, pensando que está se arrependendo. E isso é muito sério. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mudem de vida, deem meia volta. Judas, irmão, sentiu remorso. É a consciência de quem cometeu alguma falha. Mas ele tem uma desculpa para aquilo que ele fez. Vamos pegar Adão. Como é que ele diz quando Deus o confronta? Qual é a desculpa? A mulher que tu me deste. Isso é tentar se livrar do erro cometido. Sempre tem alguém culpado. Minha mãe me criou assim, meu avô é culpado, então eu faço isso porque na escola eu sofri bullying. Tem alguém culpado. Errou, mas não é erro meu. Não fui eu, é por causa de alguém. Isso é remorso. Arrependimento é ter consciência do que fez, do que errou, e faz uma mudança de vida. Quer mudar de vida. Um exemplo maravilhoso é o de Zaqueu, o homem mais rico de Jericó. Darei metade dos meus bens aos pobres e devolverei 4 vezes mais a quem eu roubei. Mudança de vida. Isso é mudança, é atitude, toma uma atitude e acontece uma mudança de vida. Temos falado muito na escola bíblica dominical, estudamos agora há pouco tempo. Quando Natã colocou o dedo no nariz do rei Davi e disse: você fez errado com o teu general Urias, você fez errado. O rei, o grande rei Davi, vira para Urias silenciosamente e diz: pequei. Pequei. Eu pequei.
Ele não disse, a mulher era muito bonita, a mulher me atraiu, ela fez aquilo de propósito, o Natan, eu não consegui segurar. Mesmo com 5 mulheres aqui dentro de casa, eu não consegui segurar. Podia ficar se explicando para Natan. Não, pequei. Isso é arrependimento. Assumir. Quando o filho pródigo volta para casa, Lucas 15, ele vira para o pai, chegando, e diz, primeira palavra que ele diz, pai, pequei. Hoje nós damos outros nomes para o pecado. Ele tem essa fraqueza, pastor. Ele estava despreparado. Ele caiu sem querer. Ele não faz isso sempre. A gente dá outros nomes para o pecado. Quando você começa a dar nome, pecado, você começa a experimentar o sangue de Jesus Cristo que tem poder para nos purificar de todo o pecado. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Irmão, quando você participa da ceia, quando eu participo da ceia, nós nos identificamos com a derrota da morte. Entendeu? Porque Jesus não fica domingo, ou sábado e domingo no túmulo. Jesus ressuscita. Ele venceu a morte. Ele deu a vida dele na sexta-feira e no domingo pela manhã ele pegou de volta. Então nós nos identificamos na derrota da morte. No nosso limite. Qual é o nosso limite? Não dá mais nada para fazer. Nosso limite é a morte. Jesus venceu. E ele diz antes de ir embora, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. A ressurreição está nos garantida, vamos morar, habitar com Jesus. Derrotamos a morte. Entendemos que a morte faz parte da vida. Jesus morreu. Jesus, Filho de Deus, morreu. Esteve aqui, humano, divino, morreu. É o ciclo natural da vida. Mas a morte para o crente não é o fim, por causa de Jesus. Outro texto maravilhoso, irmão, que você deve ter, assim, marcado na sua Bíblia, é o texto de Romanos, capítulo 5. Eu peço a você que abra, nós vamos ler 2 versículos aqui para tirar qualquer dúvida. A palavra de Deus nos dá essa segurança hoje de manhã. Abra aí. Romanos 8. Você precisa ter de cor essa palavra. Se você tem alguma insegurança na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Jesus, você precisa decorar esse texto, irmão. Romanos 8, 38 e 39. 38 e 39. Porque no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala de quem nós somos. A luta contra o pecado. Quão miserável nós somos. E ele se inclui nisso. Capítulo 7. Agora no capítulo 8, o que Paulo diz? Versículos 38 e 39 desse texto. Né? Vou começar no 35, irmão, um pouquinho mais acima. Quem nos separará, verso 35, do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas aqui. Olha o versículo acima, irmãos, que nós não lemos, o 34. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmãos, isso é maravilhoso demais.
Não é um santo de pau, de gesso que intercede por você diante de Deus. O próprio Jesus, à direita do Pai, intercede por você. A palavra de Deus também vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que nós não conseguimos entender. A morte não consegue, nem a morte nos consegue separar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nada, perseguição, angústia. 3, irmãos. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos para resolver o nosso maior problema. Nosso maior problema, irmãos, é o problema espiritual. É o problema espiritual. E isso Jesus resolveu na cruz, morrendo na cruz, para nos salvar. Nos identificamos com isso. Nós, irmãos, também lembramos o que Jesus fez ali na cruz. Ele diz: vocês vão fazer isso, Mateus 26, 26, em memória de mim, para lembrar de mim. Então, nós lembramos a palavra de Jesus. O que inclui essa lembrança, irmãos? Inclui, no nosso caso, como igreja de Jesus hoje, inclui o quê? Lembrar o quê? Lembramos da cruz, passado, e lembramos de céu, futuro. Tem algo mais maravilhoso do que ter essas duas lembranças, irmão? Amor de Deus e o céu preparado para nós, futuro garantido. É isso que nós estamos lembrando. E que nós devemos celebrar a ceia, Jesus recomendou, até que Ele venha para nos levar. Está lá em Mateus 26, 29. Fazer isso até que eu volte em memória de mim, e eu vou voltar, e nós vamos ter uma grande celebração no céu. E aí a pergunta que fica é essa: Ele vai levar você? Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bem-vindos, queridos do meu Pai. Os que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus nos dá essa informação sobre vida eterna. Sobre vida eterna. Jesus que dá. Pastor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Ele é amor. Está lá, porque Deus amou o mundo, então Ele ama, Ele é amor, não vai mandar ninguém para um lugar tão horrível como esse que você está falando, você prega. Interessante, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, mas sabe quem? Jesus não escreveu nada. Registraram os sermões de Jesus. Quem mais falou de inferno, contou a ilustração do rico e de Lázaro, foi Jesus. E Ele não mentiria para nós se isso não fosse uma verdade. Então fica a pergunta: Ele vai voltar para levar aqueles que creem nele. Você vai com Ele? De que lado você vai estar? Vinde, benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Não tem uma terceira opção. Bem que a gente gostaria, mas não tem uma terceira opção. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, que lembram desse sacrifício, que celebram esse sacrifício, que aceitam o sacrifício de Jesus, irão ressuscitar um dia, para estarem para sempre com Jesus nos céus. Irmãos,
Nós costumamos celebrar um nascimento, uma formatura, casamento, aprovação num concurso. Em tudo que acontece de bom na nossa vida, a gente celebramos. Festa. Então, para falar do nosso encontro um dia com Ele nos céus, Jesus falou daquilo que nós conhecemos de mais alegre que existe, que é uma festa. Então ele diz que vai haver uma festa nos céus com Ele, quando novamente vamos celebrar ali a ceia com Ele nos céus, só para os salvos. A gente não pode falar sobre isso, irmãos. Queria que vocês pensassem junto comigo, agora de manhã, todos os dias da nossa vida. A gente não pode pensar, não pode falar sobre isso sem ficar profundamente impactado de tristeza. Nós estamos reunidos aqui há cerca de 1h15. Nesse tempo, só pensando nesse tempo de 1h15, milhares e milhares de pessoas partiram desse mundo, estão partindo desse mundo para o inferno. Sem Deus e sem salvação. Nenhum de nós aqui, começando por mim, se garante de onde vai estar amanhã, nesse horário. Milhares e milhares de pessoas partem a cada segundo, sem Jesus e sem salvação. E nós temos essa certeza, essa maravilha, a nossa maior necessidade resolvida ali na cruz do Calvário. Outras pessoas precisam ouvir, irmãos. Precisam ouvir. Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem nele. Queria que você baixasse a cabeça agora e dissesse para Deus, antes de tomarmos o cálice, comermos do pão, você dissesse para Deus: Senhor, me ajuda a ganhar alguém, a ganhar o meu familiar, a ganhar o meu amigo para o teu reino. Eu quero entrar com o meu filho de mãos dadas no céu. Eu quero entrar no céu com o meu vizinho, de mãos dadas com o meu vizinho. Eu quero, Senhor, entrar nos céus de mãos dadas com aquele meu colega de trabalho, com aquele meu patrão, com aquele meu funcionário. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Diga isso para Deus. Diga com sinceridade. E não se preocupe com o que falar. Deus vai proporcionar o momento e Deus vai trazer a pessoa. Essa semana, se você disser isso com toda sinceridade, e você não vai precisar explicar texto bíblico para ela.
Você não vai precisar usar uma tarde inteira para falar com ela. Breves palavras. Seu testemunho e um versículo bíblico. Para o seu filho. Para o seu querido. Pode ser por telefone. Lá no Brasil. Lá na Europa. E você sentir a maior alegria que um crente pode experimentar depois da salvação em Cristo Jesus. A maior de todas as alegrias, irmão, eu posso garantir isso a você. A maior de todas as alegrias. Ganhar uma alma para os céus. Esteja preparado para uma guerra. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que Jesus quer da igreja? O que Jesus quer de você, de mim? Que a gente continue fazendo o que Ele fazia. Pessoas para o seu reino. Um reino espiritual, domínio não com armas, mas no poder do Espírito Santo. A igreja é responsável por povoar os céus. Você é a igreja. Se você tem Jesus, você é a igreja. E nossa responsabilidade é povoar os céus. Não vamos fazer isso sozinhos. Vamos fazer na unção do Espírito Santo. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Jesus deixa isso claro. Na hora, o Espírito Santo vai te usar. Agora se disponibilize. Fale como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Obrigado pela salvação que me deste. Eu quero levar gente comigo para os céus. Começando na minha casa, Senhor. Fale isso com Deus agora. Faça essa prova com Deus. Ele está esperando isso da sua parte. Ele quer fazer. Ele quer ajudar você. Na parte de baixo aí do cálice que você recebeu, você encontra o pão. Pode abrir, pegar o cálice. Abra a parte de baixo do cálice, encontre o pão aí. E lembrando, irmãos, o corpo de Jesus que foi sacrificado ali na cruz do Calvário. O quanto Ele sofreu para nos levar de volta para o céu. Lembrando desse sacrifício, lembrando desse amor. Não sendo egoístas, querendo essa salvação só para nós, mas nós queremos compartilhar essa salvação. Estamos aqui por isso ainda nesse mundo. Deus não nos levou por isso, para isso. Lembrando o que Jesus sofreu ali. Comamos desse pão, irmão. Abrindo a parte de cima desse cálice, de cabeça baixa, em atitude de adoração, em atitude de gratidão, lembrando do sangue de Jesus Cristo que foi vertido por nós ali no Calvário. Quanto amor! Não temos ideia de quanto Ele sofreu.
Quanto amor! Lembrando desse amor, irmãos, bebamos desse cálice. Uma semana de vitórias, uma semana abençoada para você.